Bom, gente, eu estou sendo cobrado aqui em alguns comentários no YouTube para falar a respeito dessa situação do Transferban, né, do que está acontecendo hoje no Paysandu e do quanto que isso está prejudicando o Paysandu em questões de contratação. Vamos falar sobre esse assunto, mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca aqui os nossos conteúdos do canal RS Live Esportes, tá bom? Isso ajuda a gente aqui a crescer mais ainda no YouTube e eu conto muito com o teu apoio. Bem, eu acompanhei algumas entrevistas que a diretoria do Paysandu deu durante essa semana agora, né? Márcio Tuma falou com José Maria Trindade, o Roger Aguilera falou também com o pessoal da Liberal Mais a respeito dessa situação do Transferban e o Claudinei Oliveira também disse uma informação sobre isso na sua última coletiva de imprensa que teve agora no jogo contra a equipe do Atlético. Primeiro lugar, deixar claro que esse Transferban é por conta de um não pagamento de uma dívida ao Torriense lá de Portugal. Essa dívida gira em torno de 460, 480 mil reais aproximadamente. O Paysandu pagou uma parte, mas aí faltou essa outra parte e por isso o clube acabou aí sendo colocado no Transferban aí da FIFA. Na coletiva de imprensa, o Claudinei Oliveira disse que o Matheus Vargas era um jogador que estava sendo negociado com o futebol internacional e que o valor da transação seria utilizado para poder pagar a dívida do Paysandu lá na FIFA. E o Claudinei até disse que se sentiu culpado, né, porque ele escalou o jogador e perguntou, né, pro jogador, olha, tu quer que eu te preserve e tal, porque tu tá sendo negociado. Ele falou, não, pode me colocar, não tem problema e tal. Beleza. E aí ele assumiu o risco e tal, e enfim, aconteceu o que aconteceu e, logicamente, a gente deseja aí pronta recuperação pro Matheus Vargas. Só que aí, gente, escancarou uma outra coisa. Escancarou que o clube não tem dinheiro, não tem recurso para poder pagar essa dívida. E estava contando com uma transação, com uma negociação de um jogador, né, para poder pagar essa dívida. E aí é que está o grande problema. Como é que você vai contar com uma renda que você ainda nem tem na mão? Que você só teria se o negócio fosse fechado. E aí eu acompanhei algumas entrevistas, né, dos dirigentes do Paysandu, e de verdade eu não quero que soe isso de uma forma pejorativa, o que eu vou falar agora. Eu vou falar numa análise crítica construtiva. Mas cadê a responsabilidade financeira do clube? Eu entendo, botar um clube da Série B para funcionar diariamente não é barato. Não é barato. De fato, não é mesmo. Mas eu queria entender algumas tomadas de decisão interna para que não se pague a dívida, para que não se pague logo o Transferban. O Paysandu perdeu pelo menos 2 atletas nessa janela de transferências agora, porque não estava com transfer, porque não estava com a dívida paga, né, porque ainda estava com o problema do Transferban. E aí fica uma situação muito complicada, né? Porque as outras equipes elas estão se reforçando. E eu acho muito nobre da parte do Claudinei de falar, olha, eu quero, se tiver beleza, se tiver contratação nova, mas se não tiver eu trabalho com o que tenho. Eu acho muito nobre da parte dele, muito nobre. Até porque realmente o que ele tem agora na mão é um time interessante. Mas isso não significa dizer que é uma equipe que não precisa de reforços. Precisa, tá todo mundo se reforçando, tá todo mundo buscando. Por exemplo, o Léo Gamalho foi anunciado no Botafogo de São Paulo. Então, assim, não pode ficar achando que o que tem na mão já vai resolver o problema. Você tem sempre que trabalhar com fator de risco, né? Principalmente isso vale para quem está na zona de rebaixamento. Você tem sempre que trabalhar com fator de risco. Se você não trabalhar o fator de risco, aí você corre um risco variável muito grande daquilo tudo tá dando errado. Então, na minha percepção, e pelo menos o que eu estou percebendo, é que a diretoria do Paysandu, ela está meio que deixando de lado, deixando para um segundo plano, para um terceiro plano, esse pagamento do Transferban. E aí está se segurando, tentando se segurar ali, e em alternativas que não é certeza de que vai render ali o lucro necessário para que
puder, para que se possa pagar essa dívida. E aí é um perigo muito grande, né? É um perigo muito grande. Então, eu acho, na minha opinião, que tem que se pagar essa dívida logo, tem que se quitar essa dívida logo, para que não haja complicação lá na frente. O Paysandu, ele precisa se reforçar. Estão esperando a janela ficar mais próxima de terminar para poder verificar isso, enquanto as outras equipes já estão de olho no mercado, já estão contratando, já estão reforçando. De verdade, o Paysandu trouxe 10 reforços, né, naquela janelinha lá de transferências, mas como eu falei ainda há pouco, não é suficiente. Ajuda, com certeza, mas precisa aprimorar o time, precisa aprimorar. Só que para isso o Paysandu precisa resolver a situação do transfer ban. E não dá para ficar tapando o sol com a peneira. Não dá. Você tem que resolver. A única solução para o problema do transfer ban é pagar o clube que está devendo. E se isso não é feito, vai continuar do jeito que está. O Paysandu impedido de inscrever novos atletas no BID por conta disso. E eu espero de verdade que o clube consiga resolver essa situação logo, para que possa ir para o mercado, buscar contratações, buscar peças, porque está precisando, né? Principalmente ali no setor de meio campo. Ficou muito escancarado isso agora nesse jogo passado contra o Atlético. Então é importante buscar reforços, é importante aprimorar a equipe e, mais acima de tudo, é importante resolver o problema do transfer ban. Não deixar para depois. Se você vai fazer uma ação colaborativa, se você vai fazer um outro negócio, negociar um outro jogador, se você for fazer alguma ação, seja lá o que for, o importante é resolver a situação do transfer ban para que essa situação não se perdure mais, para o Paysandu não se complicar lá na frente. Mas e aí, torcedor bicolor? Dá a tua opinião aqui, coloca teu comentário aqui sobre essa situação. Eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca aqui os conteúdos do canal RS Live Esporte. Valeu, tamo junto e até a próxima!